Olá, pessoal. Vamos dar início à audiência pública do primeiro quadrimestre de 2021 da Prefeitura Municipal de Casa Nova, referente à avaliação e cumprimento das metas fiscais. Meu nome é Adão, eu faço parte do corpo de contadores da empresa Contap, empresa de contabilidade pública, que presta serviço de assessoria contábil para o município de Casa Nova. Esta audiência pública está sendo realizada via plataforma digital, em virtude da pandemia do coronavírus, e vai estar disponibilizada no site do município para apreciação da população, e estarei deixando no final da apresentação meu contato para surgimento de dúvidas durante a apresentação, eu poder estar sanando com quem precisar tirar essas dúvidas, certo? Então, a audiência pública, nós vamos falar sobre os seguintes tópicos: receita e despesa, receita corrente líquida, a despesa com pessoal, duodécimo, despesa com saúde, despesa com Fundeb, a despesa com educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. A audiência pública, ela é prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 9º, parágrafo 4º, onde está descrito que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Iniciamos falando sobre a despesa. Então, foi projetado para o exercício de 2021 despesas totais no montante de 162 milhões. Desses 162 milhões, 146 milhões 812 mil foi para a despesa corrente e 15 milhões 138 mil foi para a despesa de capital. Foi previsto também 50 mil de reserva de contingência. E foi realizado até o primeiro quadrimestre de 2021, ou seja, de janeiro a abril, despesas totais no montante de 50 milhões 813.967 reais e 6 centavos. E desses 50 milhões, 47 milhões 403, 135 e 35 centavos foi referente a despesas correntes e 3 milhões 410 1.831 reais e 71 centavos foi referente à despesa com capital. Nada foi realizado em relação à reserva de contingência. Falando sobre as receitas, foi projetado também para o exercício de 2021 receitas totais de 162 milhões, sendo que desses 162 milhões, 166 milhões 508 mil foi para as receitas correntes, 5 milhões 268 mil para a receita de capital, 225 mil para as receitas intra-orçamentárias e menos 10 milhões mil reais para a dedução da receita corrente. Foi realizado receitas totais no montante de 55 milhões 736 mil 194 reais e 88 centavos. Desses 55 milhões, 60 milhões 824 mil 129 reais e 94 centavos foi referente a receitas correntes, e desse total de receita corrente teve uma dedução para a formação do Fundeb, né, a dedução da receita corrente no montante de menos 5 milhões 87.935 reais e 6 centavos. Não tivemos receitas de capital no período, nem receita intra. A receita corrente líquida é um importante indicador que o governo dispõe a cada exercício para fazer frente às suas despesas. Ela é formada pelo somatório das receitas orçamentárias correntes e subtraída das receitas redutoras para o Fundeb. Então, a receita corrente líquida no primeiro quadrimestre se comportou no montante de 166 milhões 394.705 reais e 5 centavos, e ela é a base de cálculo para o índice de pessoal, que é o que vamos falar agora, né, que é a despesa com pessoal. Está prevista lá no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que o município não poderá exceder 60% da receita corrente líquida a ser discriminada em cada período de apuração. Então, 54% para o executivo e 6% para o legislativo. O total da despesa com pessoal. Da receita corrente líquida, que informamos ontem, no slide anterior,
ela se comportou no montante de R$ 166.394.705,05, e o total da despesa nesse período, que a gente conta o período para apuração tanto da receita corrente líquida quanto para a despesa de pessoal, a gente conta o período do mês de referência, que é abril de 2021, e os 11 anteriores. Então, se inicia em maio de 2020 até abril de 2021. Então, o total da despesa com o pessoal nesse período foi de R$ 98.196.389,55, que em relação à receita corrente líquida apurada, o índice de pessoal se encontra em 59,01%, portanto, superior ao limite previsto na legislação, mas o município ele tem a obrigatoriedade também de estar cumprindo por quadrimestre, ele pode estar tendo medidas para reduzir tanto no próximo até o final do ano, e é o que está acontecendo com a administração, ela vem com medidas para ajustar esse percentual do índice, esse percentual da despesa com pessoal. Então, falando agora sobre o duodécimo é previsto lá no artigo 29A, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo o subsídio dos vereadores e excluídos os gastos com inativo, ele não poderá ultrapassar os seguintes percentuais. O inciso 1 lá fala de 7% para os municípios com população até 100 mil habitantes, que é o caso de Casa Nova. Então, foi arrecadado no exercício 2020 receitas para o cálculo do repasse do duodécimo no montante de R$ 71.985.798,15. 7% desse valor é o repasse anual de 2021, que é R$ 5.039.005,87, e já foi repassado o montante de R$ 1.679.668,64, que equivale a 33,33%, é uma dízima periódica, significa dizer que o município fez o repasse de 1/3 do exercício, ou seja, está dentro da cota estabelecida pelo Tribunal de Contas. E falando agora sobre despesa com saúde, os municípios devem aplicar no mínimo 15% da sua receita própria com a saúde. Está previsto lá na Lei 141, no artigo 7º, o percentual de 15% a ser aplicado, e esse é o quadro da saúde, onde a arrecadação no primeiro quadrimestre foi no montante de R$ 28.437.663,74. A aplicação mínima, ou seja, para aplicar os 15%, é R$ 4.265.649,56. E o valor aplicado até então foi no montante de R$ 4.058.462,79, que corresponde a 14,27%, portanto, abaixo do limite da lei complementar, mas é importante salientar que a obrigatoriedade do cumprimento desse índice até o final do exercício, e medidas já estão sendo tomadas para tal. Falando agora sobre a despesa com o Fundeb, inclusive fazendo uma correção aqui sobre o quadro que apresentamos, que ele fala sobre 60% e 40%, houve uma mudança, certo? Em relação a essa figura que apresentamos, a mudança foi de 70 para aplicação com profissional da educação básica e 30% para as despesas, para as demais despesas da administração, conforme vamos apresentar adiante a nova legislação do Fundeb. Então, o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, do Desenvolvimento da Educação Básica, é um fundo criado para juntar os recursos das esferas governamentais e proporcionar o crescimento de uma nova distribuição dos investimentos na educação. Essa é a nova lei do Fundeb, a Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Lá no artigo 26, ele traz um novo percentual de 70% a ser aplicado, na rede de ensino com remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, e um novo quadro da despesa com Fundeb. Então, temos aqui arrecadado no primeiro quadrimestre R$ 22.438.673,41. A aplicação mínima teria que ser R$ 15.707.071,39.
porém o valor aplicado foi de R$ 15.117.704,03, que corresponde a 63,37%. Portanto, abaixo ainda da lei, né, da nova lei, que é 70%, mas assim como o índice da saúde, o índice do Fundeb da educação, a obrigatoriedade do cumprimento no final do exercício, e acredita-se sim em não cumprimento, até mesmo porque ainda tem uma despesa, que é a despesa com 13º, aquela despesa que não tem arrecadação. Então, entende-se até como cumprindo o índice do Fundeb. Agora, a despesa com educação. Despesa com educação é o MDE, que é a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, onde o município possui um grande desafio para o cumprimento desse limite, certo? Que tem que aplicar com responsabilidade, principalmente no momento que estamos vivendo, um momento de pandemia, em que a educação ainda está via remoto. Então, muitas despesas que normalmente ocorrem na educação, elas deixam de acontecer, como é o caso da despesa com transporte escolar, por exemplo. E, assim, o desafio é enorme para a administração, porém, o cuidado está sendo tomado e acredita-se, sim, no cumprimento deste limite. A previsão legal é lá no artigo 212 da Constituição, onde os municípios devem aplicar 25% no mínimo da sua receita resultante de impostos, compreendido e proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Este é o quadro do cumprimento da despesa com educação, do índice com educação, onde foi arrecadado tanto recursos próprios quanto a receita do Fundeb no montante de R$ 45.788.402,09. A aplicação mínima para aplicar os 25% teria que ser os R$ 24.460.154,29. Todavia, foi aplicado um montante de R$ 18.548.628,65, que equivale a 18,96%. Como foi dito anteriormente, a obrigatoriedade deste limite até o final do exercício e as dificuldades por conta da pandemia do coronavírus. Nesse primeiro quadrimestre, ficou abaixo do limite estabelecido na Constituição e as medidas estão sendo tomadas para o seu cumprimento. Falando sobre o resultado primário. O resultado primário é definido pela diferença entre as receita e despesa do governo, a qual se exclui as receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, temos um superávit, e negativa, temos um déficit. Então, no resultado primário, o total das receitas fiscais, vamos falar aqui de forma sintetizada, no primeiro quadrimestre, o total das receitas fiscais foi de R$ 55.690.300,30, e o total de despesas fiscais foi no montante de R$ 47.568.768,27. Um resultado primário positivo, ou seja, o município teve um superávit de R$ 8.121.532,03 nesse primeiro quadrimestre. Dívidas. Vamos falar sobre a dívida consolidada. Está lá prevista no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios e da realização de operações de créditos para amortização em prazo superior a 12 meses. A dívida consolidada líquida, nós vamos fazer aqui um comparativo de 2020 com 2021. Então, aqui, a dívida consolidada líquida em 2020, 31 de 12 de 2020, se comportou no montante de R$ 90.163.363,34, e em 30 de 4 de 2021, essa dívida consolidada líquida foi para R$ 82.104.976,50. O resultado nominal. O resultado nominal é a variação da dívida consolidada líquida, a que a gente falou no slide anterior. Esse resultado indica o quanto a dívida aumentou ou reduziu no exercício em um período determinado de tempo. Então, a dívida consolidada líquida, como dito anteriormente, ficou em torno de 90.100.000, e em 30 de 4 de 2021, ela reduziu para 82.100.000. A receita corrente líquida no dia 31 de 12 de 2020,
foi de R$ 159.475.305,92, e em 30/4/2021, a receita corrente líquida ela foi para R$ 166.394.705,05. Então, assim, o limite definido pelo Senado Federal para a dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida é de 120%. Todavia, em 30/2/2020, esse percentual foi de 56,54%, e em 30/4/2021, esse percentual foi de 49,34%. E o resultado nominal foi um resultado também positivo, de R$ 8.058.386,84. Significa dizer que houve uma redução da dívida, certo? Na dívida no município de Casa Nova, do final do ano passado até o primeiro quadrimestre de 2021. E todas as informações que foram apresentadas nessa audiência está prevista no site oficial do município, né, www.casanova.ba.gov.br, também no ETCM, na consulta pública, e na própria prefeitura, com os documentos físicos. Pois bem, aqui está o meu contato, certo? Tanto telefone como e-mail. Está disponível para sanar qualquer obscuridade que possa ter ficado, qualquer dúvida quanto à apresentação. E eu agradeço a todos a atenção.